Bem, pessoal, como você pode observar, né, a questão aqui ela não é difícil. Quando você começa a ter um nível de raciocínio, quando você começa a fazer, quando você começa a forçar a sua mente, você vai observando que você já vai entendendo o problema. Então, por isso que na programação você só aprende fazendo. E é isso que a gente está fazendo agora. Você só aprende programando. Então, para você que não sabe nada de programação, você agora que está começando a fazer os exercícios, veja que não é tão difícil assim, como parece. Não está parecendo tão difícil. Só que por quê? Porque a gente está crescendo gradativamente. Agora, eu vou fazer um exemplo, né, vou fazer um exercício, e eu realmente gostaria que você tentasse fazer antes de mim. Por quê? Porque agora nós vamos usar aqueles operadores que eu falei lá, né, que são os operadores lógicos. Vocês vão ver como isso acontece um pouquinho na prática. E é um exemplo bem simples. Olha só, no mundo real seria bem mais fácil. Ó. Eu quero que você faça um algoritmo que leia 3 números e determine quantos são iguais. Por exemplo, digamos que o primeiro número seja 1, o segundo seja 2, o segundo seja 1. Então, quantos são iguais? 2, não é isso? É isso que eu quero. Digamos que o primeiro seja 1, o segundo seja 1, o terceiro seja 1. Quantos são iguais? 3. Digamos que o primeiro seja 1, o segundo seja 2, o terceiro seja 4. Quantos são iguais? Nenhum. Entendeu? Então é isso que eu quero que você faça nesse algoritmo. Eu peço que você pare o vídeo e tenta fazer. Depois que você tentar fazer e não conseguir, aí você então continua o vídeo, tá bom? Bem, então agora eu vou fazer o exercício. Vamos lá então. Eu vou chamar esse exercício de 3 números. Às vezes falta um pouquinho de criatividade. 3 números. Então é o seguinte, como eu quero fazer um algoritmo que leia 3 números, então eu posso fazer o que, pessoal? Eu posso criar 3 variáveis. Ó. Eu posso colocar N1 ou num1, vou colocar assim num1, num2 e num3. Chamar de inteiro. Certo? Então, veja, eu preciso ler os 3, não é isso? Se eu preciso ler os 3, o que é isso? É a entrada, né? Então, leia no 1, leia no 2 e leia no 3. Ok? Bem, então, muito bem. Então, aqui eu vou só colocar aquela chamada que a gente sempre põe. Do escreva, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, digite o terceiro valor. Aí ele lê os 3 e agora processamento, tá? Então vamos ver. Então como é que você vai saber, por exemplo, né, que os 3 valores eles são iguais? Pessoal, para eles serem iguais, o num1 tem que ser igual ao num2, que tem que ser igual ao num3, não é isso? Se isso acontecer, os 3 são iguais. Só que eu não posso fazer uma estrutura desse jeito aqui na programação. Você não consegue fazer no 1 igual no 2 igual no 3. Por exemplo, digamos que eles sejam iguais a 1. Né? Os 3 são 1. Então não dá para você fazer isso. Como é que você faria isso aqui na programação? Você faria assim, ó, se no 1 igual a no 2. Olha aí, ó. E agora, ó. Aí você usa o i, ó. E ó, se esse... E aí você poderia até dizer assim, ó, esse não é igual a esse? Então você poderia dizer, ó, i no 2 igual a no 3. Ou no 1 igual a no 3. Certo? Então, se isso acontecer, então... Aí, ó, aí sim, ó. Deu para entender, ó? Então, se este é igual a este, né? Então, i, observa, lembra do i? Para que o i seja verdadeiro, todas as condições têm que ser o quê? Verdadeira, né? E ou eu poderia comparar o no 1 com o no 3, ou no 2 com o no 3, e isso aqui daria certo. Então, se isso acontecer, escreva, ó.
Só escrever, ó. Os três números são iguais. Certo? Então, essa aí é uma condição. Eu posso finalizar bem aqui, né? Eu vou fazer assim, eu vou verificar e vou dar um fim si bem aqui, só para você ver como eu posso fazer isso aqui de várias formas. Ó, eu vou só copiar essa estrutura aqui, porque eu vou precisar dela de novo. Aqui eu vou fazer 3 vezes e aqui eu vou fazer também. Só para você entender aqui, ó. Então a primeira aqui, ó, vou fazer aqui um comentário. Ó, verifica se os três são iguais. Agora nós vamos fazer a seguinte verificação, né? Nós vamos verificar se os três são diferentes. Verifica se os três são diferentes. Como é que eu sei, né, que os três são diferentes? Para eu saber que os seus três são diferentes, o num 1 tem que ser diferente do num 2. O num 1 tem que ser diferente do num 2, que tem que ser diferente do num 3. É assim que eu tenho que analisar. Deixa eu botar para cá, porque é aqui que eu vou fazer. Bem aqui. Então, como é que eu transformaria isso aqui em algoritmo? Como que ficaria? Ficaria assim, ó. Eu vou verificar o seguinte, ó. Se num 1 diferente de num 2. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Não existe essa relação aqui, ó. Se num 1 diferente de num 2, certo? E então, ó, o num 1 tem que ser diferente de num 2 e o num 1 também tem que ser diferente de quem? De num 3, não é isso? Então, e num 1 diferente de num 3. Deu para entender, ó? Então, o número 1 tem que ser diferente desse, tá aqui, ó. E ó o i aqui, ó. E o num 1 diferente de num 3. Perfeito? E o que mais que tem que acontecer? Já resolveu, pessoal? Desse jeito aqui já resolveu? Não, ó. O num 1 é diferente de 2 e é diferente de 3. Mas eu ainda tenho que verificar o seguinte, ó. Que o num 2 tem que ser também diferente de num 3. Então, eu coloco mais uma condição aqui, ó. Que num 2 diferente de num 3. Se isso aqui acontecer, ó, o isso é verdadeiro se todas as condições forem o quê? Forem verdadeiras, não é isso? Então, esse e isso, se isso e isso e isso acontecer, então isso aqui é verdadeiro. Então, se isso aqui acontecer, os três são diferentes. Tá? Então, olha aqui uma situação, pessoal, ó. Aqui, ele verifica se os três são iguais, tá? Aqui, ele verifica se os três são diferentes. E agora, no terceiro caso, o que poderia acontecer? Né? Eu poderia ter, por exemplo, isso aqui, ó. Eu poderia ter o num 1 igual ao num 2, isso é uma coisa. Eu poderia ter o num 1 igual ao num 3, o num 1 igual ao num 3. Ou eu poderia ter também o num 2 igual ao num 3. Certo? Se eu tivesse isso, isso aqui, ó, se eu tivesse isso, né, naturalmente diferente dos outros, o que ia acontecer? Eu ia ter dois valores iguais, não é isso? Dois valores iguais. Então, como que colocar isso para o computador? Olha só, agora você vai fazer assim, ó. Você vai fazer a seguinte verificação. Veja que aqui, ó, eu tenho um i. Eu não precisei colocar parênteses. Então, aqui na primeira situação, eu posso verificar o seguinte, ó. Se num 1 for igual a num 2 e num 1 diferente de num 3. Deu para entender, ó? O num 1, para que eu tenha dois valores iguais, o num 1
é igual no 2, mas tem que ser diferente de no 3. Aí aqui é uma situação. Analisando, nesse caso, o no 1, certo? Aí é uma situação. E eu poderia ter uma outra situação. Ou, ó, aí eu vou usar aqui um ou. Olha isso, ó. E aí por isso que eu falei que tem que conhecer os operadores. Qual seria a condição agora? Vamos imaginar que o num 1 seja igual ao num 3. Certo? Então, o num 1 é igual ao num 3, só que nesse caso ele tem que ser igual ao num 3 e tem que ser diferente, o num 1 tem que ser diferente de num 2. Isso é outra situação. Ok? Ó, nesse caso aqui, ele é igual ao 2 e é diferente do 3. Nesse caso aqui, ele é igual ao 3 e é diferente do 2. Certo? Então, isso aqui, beleza. E eu tenho mais uma outra condição. Qual seria? Seria o seguinte, ó. A outra situação seria o num 2 igual ao num 3 e o num 1 diferente. O num 1 diferente de no 2. Essas são as possíveis situações. Olha aqui, ó. O num 1 igual no 2, ótimo, e diferente de no 3. Então aqui são dois iguais e um diferente, essa situação. O num 1 igual no 3 e consequentemente diferente do 2. Também pode acontecer. Ou o no 2 igual no 3 e consequentemente tem que ser diferente de quem? Do no 2. Certo? O no 1 tem que ser diferente do no 3, do no 2. Tá certo? Então, nesse caso aqui, em uma dessas situações, qualquer uma delas que acontecer, o que vai acontecer aqui? Ó? Pelo menos dois são iguais, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, dois valores iguais. Dá para você entender, pessoal? Ficou um pouquinho bem mais complexo aqui, né? Mas aqui você vê nitidamente, aqui, vou colocar assim, vou fazer aqui um comentário. Verifica se pelo menos dois são iguais. Aí, a importância agora do parênteses. Isso aqui é uma expressão lógica só. Então, isso aqui sendo verdadeiro, ou isso aqui sendo verdadeiro, ou isso aqui sendo verdadeiro, isso aqui acontece. Tá? Porque aqui é o ou. Lembra que o ou, para que o ou seja verdadeiro, basta que pelo menos um seja verdadeiro. Então analise isso aqui com cuidado. Se não entender, manda e-mail, se for necessário, né? Eu gravo um outro vídeo. Vou executar e ver se esse código está certo. Eu não testei ele antes não, pode ser que não, né? Então o primeiro dá 1, o segundo dá 2 e o terceiro dá 3. Os três são diferentes. Deu errado aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar, vou organizar e daqui a pouco eu volto, tá bom? Pessoal, semanticamente, né, isso aqui está correto, mas sintaticamente isso aqui está errado, né? O Visual G, ele não deixou eu trabalhar isso aqui dessa forma, porque a sintaxe está errada. Então, para que isso aqui funcione, ó, nós temos que fazer isso aqui, ó, colocar isto e o i ficar, você tem que colocar aqui, ó, certo? Aqui, ó, você tem que colocar toda vez aqui, ó, diferente. Aí o i fica de fora, você tem que colocar assim, para poder ficar sintaticamente correto. Ele faz análise, senão ele vai dar errado. Tá? Mas semanticamente estaria correto. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem que colocar aqui dentro a comparação. Dessa forma. Então acontece isso. Como eu programo várias linguagens, faz tempo que eu não... Assim, a gente vai ensinando, vai logo fazendo, aí a gente às vezes se confunde na sintaxe. Isso é normal, perfeitamente normal. Se você for partir de uma linguagem para outra, a sintaxe da linguagem é diferente e às vezes você precisa se adaptar. Mas a semântica é tudo a mesma coisa, tá? Você acaba executando agora, ó. 1, 2, 3. Aí sim, ó. Os três são diferentes. Ok, vamos fazer de novo? Agora, ó. 1 e 1 são iguais, né? Dois são iguais, ó. Ó, dois valores iguais. Agora, os três iguais, ó. 1 e 1. Os três números são iguais.
certo? Então estude esse código, porque nesse código, esse código parece bem simples, e ele é bem simples, mas nele você consegue enxergar aqui o uso dos operadores relacionais. E se você observar aqui, ó, aqui nós usamos o i. Então tudo que está dentro desse parênteses aqui dá um resultado lógico. Tá? Então nesse caso aqui, ó, se for um desses aqui verdadeiro, então remete aqui para isso aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.